pessoal, hoje eu tenho a honra de entrevistar ele que é formado em matemática, especialista em educação matemática, mestre em educação em ciências e em matemática, o nosso diretor-geral Henrique Lídio. Olá, boa tarde pessoal, prazer estar aí, nessa inauguração da Rádio Tiradentes. E vamos aí, vamos lá. Bom, diretor, nos conte um pouco sobre a sua jornada até chegar à direção do colégio. Bom, faz 19 anos que eu atuo na educação como professor, então tenho um carinho muito grande por essa área da educação e vejo a importância que ela tem nas vidas de todos os alunos que passaram pelas minhas mãos nesse período todo e como a gente pode contribuir para isso. Então, terminei a faculdade terminei o ensino médio com 17 anos, aí já entrei na faculdade, terminei a faculdade com 20, e desde os 18 anos, já como professor contratado do estado, já atuava na escola estadual. E o diretor, além de ser aqui diretor de Tiradentes, o senhor dá aula? Sim. Atualmente, eu consigo conciliar as duas funções. Então, eu fico aqui no Tiradentes manhã e tarde, e à noite, 3 vezes por semana, eu também dou aula à noite, numa turma de EJA. Ah, sim. E quais são os maiores desafios enfrentados sendo diretor de uma escola? Eu acho que os maiores desafios é você conseguir fazer com que a comunidade entenda a importância que a escola tem. Porque quando a comunidade, quando eu digo entre pais, alunos, professores e funcionários, toda a comunidade escolar envolvida, acho que o maior desafio é fazer com que todos consigam entender a real importância da escola. Para a comunidade externa, muitas vezes a escola ela virou um lugar onde eles depositam os seus filhos porque precisa trabalhar. E a escola é muito além disso, A escola ela tem essa função social ali de amparar, de zelar pelo bem-estar, tanto físico quanto pela questão do conhecimento dos alunos, mas não é apenas isso, E muitas vezes a família ela relega toda aquela função que é da família para a escola. Então eu acho que hoje o maior desafio que a gente encontra é justamente nesse aspecto, de fazer com que a sociedade entenda o real valor que a escola tem e o poder de transformação que ela tem na vida dos alunos, nossos estudantes aí no colégio. É porque muitos pais acabam mandando os filhos, Porque trabalhar tem quem deixar, Exatamente, a escola acaba virando literalmente um depósito de crianças. A gente precisa mudar essa realidade, A escola ela tem de fato que ser um espaço de transformação. E aqui no Tiradentes não tem muito esse caso, de deixar os pais deixarem as crianças aqui. Temos. Acho que todas as escolas têm, essa situação. Aqui no Tiradentes a gente tem uma proporção menor, mas temos. Infelizmente nós temos sim pais, responsáveis que simplesmente veem a escola como um lugar porque não tem onde deixar o filho, ou porque o filho às vezes incomoda demais em casa e a escola acaba sendo um refúgio para que o pai ali, o responsável, possa de repente arejar um pouco a sua mente. Isso que eu digo, para algumas famílias a escola tem essa visão distorcida. E como anda o desenvolvimento dos alunos aqui no colégio? Então, nós temos percebido, estamos aqui há 1 ano e 10 meses já na gestão, nós percebemos do ano passado para cá uma melhora bem significativa. Então a evolução em termos de nota, em termos de comprometimento, nós percebemos assim que está super positivo. A gente tem conseguido incutir um pouquinho na cabeça dos nossos alunos a importância do estudar, a importância de fazer uma boa prova, a importância de fazer as atividades que os professores propõem. Então a gente percebeu bastante esse amadurecimento por parte dos nossos alunos em relação a essas responsabilidades com a escola. Em relação às plataformas online, como anda? Estamos bem. Agora que nós temos os 2 laboratórios, antes quando a gente tinha apenas um, nós tínhamos um problema, porque não tinha como contemplar todos numa proporção bacana. Então às vezes nós tínhamos plataformas que os alunos iam uma vez por mês apenas, porque não tinha espaço físico para isso, na logística. Hoje, com o 2º laboratório, nós já temos um aumento bem significativo no acesso às plataformas, isso em todas, seja no Khan Academy, o Matific, o Leia, o Redação, o Inglês Paraná, o Alura, então a gente conseguiu expandir um pouquinho mais. E agora, como nós temos aí a pretensão de termos mais um laboratório, a gente está para receber mais 50 Chromebooks, então daí tendo mais esse laboratório, a gente fica um pouquinho mais folgado também nessa questão de alocar os alunos e os professores para a execução das plataformas no laboratório. E o baixo acesso das plataformas influencia alguma coisa na escola?
Na verdade existe uma cobrança, né, da mantenedora para que os alunos façam o uso das plataformas, mas a partir do momento que você não tem estrutura compatível para isso, então você consegue até justificar, né? Então antigamente nós tínhamos um problema com o Matific, com o Khan Academy, por exemplo, porque como nós não tínhamos espaço na grade do laboratório para inserção semanal dessas plataformas, então era natural que a gente ficasse com o nosso percentual de acessos lá embaixo. A escola não foi punida nesse sentido porque não existia como, né? Não tem física, não tem como colocar dois corpos no mesmo lugar. Então, a partir do momento que nós agora temos o segundo laboratório, que é com os tablets, então a gente já consegue fazer um gerenciamento melhor dessa grade horária, onde todas as plataformas são contempladas semanalmente. E qual que foi a ideia de colocar o sexto ano, o ensino médio da manhã e o restante à tarde? A ideia é justamente dar uma quebra, né, até na questão de idade, certo? Por quê? Nós poderíamos, se a gente fala assim, poderíamos colocar sexto e sétimos anos juntos. Não, eu não penso nisso, eu acho que isso traz um prejuízo pedagógico para eles e para a escola, porque você tem muitas crianças de mesma idade juntas, né? Aí eles acabam vendo a escola como um parque de diversão. Então a ideia de nós termos deixado o sexto ano de manhã junto com o ensino médio, primeiro porque eles praticamente não se cruzam, o intervalo é separado, né? Então eles não têm muito esse acesso. Aí nós conseguimos também dar uma atenção diferenciada para os alunos de sexto ano que estão adentrando no Colégio Tiradentes. Quando você tem ali alunos de sexto e sétimo, que eles são tudo na mesma faixa etária, a gente acaba perdendo um pouco o foco do sexto, porque às vezes o sétimo dá problema, aí você acaba dando atenção para o sétimo e deixa o sexto de lado. Então a nossa intenção é justamente dar esse atendimento diferenciado ao sexto ano, tendo em vista que eles estão ingressando na escola, até para eles se adaptarem em termos de regras, em termos de funcionamento e estrutura do colégio, né? Os alunos de sétimo, oitavo e nono, eles já passaram conosco, eles já sabem como é que funciona as regras da escola. Então, tanto que a gente tem poucos problemas à tarde também nesse aspecto. E outra situação que nos levou, que nos motivou a fazer, deixar, né, as turmas elas condensadas nos períodos, é também pela questão de problemas de remanejamento. Então, até o ano passado nós tínhamos problema, né, o pai falava assim, eu quero mandar meu filho para de manhã. Aí, eu quero mandar meu filho para de tarde. Então, não tem mais isso. Sempre tinha esse problema. Isso, então a gente acaba perdendo muito nessa transição manhã-tarde, tarde-manhã, né? Então não tem mais. Então agora o pai sabe que sexto ano é só de manhã, sétimo, oitavo e nono é somente à tarde. Então não existe mais essa pulação, né, de turno para turno. Então o pai já sabe que agora o Tiradentes funciona dessa forma. Então até por uma questão organizacional, isso foi muito bom pra gente. Eu acho que funcionou bastante também. Tanto que se o pai não quiser deixar seu filho de manhã ou tarde, tem o Zilda lá em cima. Ele tem opções, né? Tem o Zilda, tem o Tarsila, daí ele tem outras opções que ele pode, de repente, adequar de acordo com a necessidade dele. Mas foram poucos pais, assim, que tiveram alguma queixa nesse sentido de alteração de turno, né? Mas, enfim, eu penso que a escola, quando a gente pensa na organização do colégio, nós pensamos no coletivo. Eu não posso pensar nos individuais, né? Porque se eu for olhar para o problema individual de cada um, nós teríamos que ter 300 escolas, um para cada aluno. Né? Então não dá. Então eu penso, quando a gente senta aqui, né, a gente pensa nessa parte organizacional do colégio, aí senta eu, o Walter, a Luciana, a Sandra, que é a secretária, a gente pensa naquilo que vai fazer com que a escola funcione melhor. Né? Então a gente não pode olhar para a especificidade de cada um, a gente tem que olhar para o bem coletivo. Certo. E como a escola promove a segurança e o bem-estar dos nossos alunos? Então, hoje a escola, assim, primeiramente a gente pensa muito em questão de ordem, né? Eu penso que uma escola onde as coisas elas são organizadas, você consegue ter um desenvolvimento melhor de todos. Não só de aluno, mas o professor consegue executar bem o seu trabalho, o administrativo consegue executar bem o seu trabalho, os funcionários da limpeza conseguem executar bem o seu trabalho. E nós, como direção, também conseguimos executar bem o nosso trabalho. Então, eu penso que essa questão de a gente tratar muito, de uma forma bem rigorosa, a questão de organização e disciplina, ela nos ajuda muito. E além do que, nós também temos o sargento Célio, do programa Escola Mais Segura, que é o sargento da Polícia Militar, que permanece conosco das 7 da manhã até as 3 da tarde. Então ele também traz essa questão de segurança para nós, no sentido de que se acontece algo fora do contexto pedagógico, né, um aluno que fez um ato infracional, né, de repente um pai que chegou aqui alterado e tal, então o sargento Célio ele entra porque daí foge da competência da escola.
né, aí é algo que é uma infração. Então daí aí ele como policial, aí ele toma as medidas necessárias, aciona, né, o batalhão se precisar, ou a patrulha escolar, dependendo do caso, para dar os encaminhamentos necessários. E a gente está aí, né, já solicitamos ao núcleo, porque nós temos aí mais uma vaga para um policial que seria das 3 às 11, que seria esse segundo momento, que no momento nós estamos descobertos. Então nós estamos no aguardo aí, né, assim que eles fizerem um novo processo, para que venha mais um policial nesse horário. E já houve alguma invasão de outras pessoas querendo invadir o colégio? Não, nunca tivemos problema com invasão aqui, graças a Deus, a gente nunca teve essa situação. Tanto que foi colocado câmeras, né, em todo o colégio. Isso, atualmente estamos com 48 câmeras espalhadas pelo colégio, entre salas de aula, pátio, ambientes, justamente visando essa questão também da segurança de todos, né? E agora com as portas antifurto também, né? As portas antifurto, também anti-vandalismo, né, que foram reivindicadas, isso. Trocamos as 20 portas aí do colégio, também com esse propósito, né? Porque se nós temos uma porta com fechadura normal, vamos supor que alguém resolva invadir o colégio. Então a pessoa meteu a mão na maçaneta, ela vai abrir a porta e ela pode, né, atacar quem estiver lá dentro. Então hoje não. Né? Então hoje só quem tem aquela chave especial que consegue adentrar e o professor do lado de dentro. E como nós colocamos um vidro na janela, o professor também consegue verificar quem está do lado de fora antes dele abrir a porta. Então não precisa abrir e correr o risco. Exatamente. Essa também foi uma das ideias, das estratégias para trocar e colocar essa porta com esse vidro. Eu acho que ficou bem mais seguro, né, o colégio. Mas é só o Tiradentes que tem essas portas ou... Acho que as escolas mais modernas, elas já estão vindo com esse design, né? Mas não são todas. Né? Então, as escolas mais antigas e tal, elas têm as portas tradicionais, né? Mas as escolas mais novas, elas já vêm com esse design já. Certo, eu acho que priorizando sempre a segurança, né? Sempre, todos nós, né? E como a escola promove o desenvolvimento profissional dos professores que atuam aqui? Então, na verdade, em relação, não seria a escola propriamente dita, né? A própria mantenedora, né, a Secretaria de Educação, ela oferta cursos aos professores. Nós temos o chamado Formação em Ação, onde os professores eles se inscrevem, é um curso que ele acontece 3 vezes ao ano, cada trimestre, né? Aí ele tem várias temáticas e o professor ele se inscreve naquela temática que ele tem mais afinidade. Então ali a SED certifica o professor, né? Ele tem que desenvolver um projeto de plano de ação, enfim. E nós temos as reuniões pedagógicas que também são orientadas pela SED, né? Eles mandam para nós todo o contexto ali, aquilo tem que ser abordado nas reuniões para sempre promover o melhor desenvolvimento profissional dos nossos docentes. E quais são os planos de expansão ou melhorias futuros para o colégio? Então, acho que é sabido por todos, né, que o Tiradentes está passando pelo processo de compra nessa parte, né, do lado de cá, que é alugada. O processo já caminhou, né, então acreditamos que até o final do ano já sai a escritura do terreno e está previsto pela mantenedora a construção de pelo menos 14 salas de aulas novas aqui no Tiradentes. Então, além da cobertura de quadro, que ele vai sair, porque ele, como terreno do Estado, eles podem fazer a cobertura de quadro. Não sei se vão apenas cobrir ou se vão construir um ginásio realmente poliesportivo. Né? E também está previsto a reforma daquela parte de baixo, onde fica a cantina e tudo mais. Então, agora, com esse destrave, né, que teve dessa parte burocrática, aí a gente consegue fazer melhorias, né, de acordo aí com aquilo que o Estado pretende, né, no projeto do Estado. Mas já dá uma chance, né, para ir pensando em futuras melhorias. Sim. Porque daí como essa parte locada, a gente não consegue investir, a gente não pode fazer concertos muitas vezes. Quando estraga alguma coisa, nós temos que entrar em contato com a fundação, porque daí como é a responsabilidade deles como locatário, eles têm que fazer reparo, então a gente fica muito refém, né, dessa situação. Então, com essa compra, daí a gente passa a ser proprietário de tudo. Então, melhorias, reparos, tudo a gente consegue fazer daí com as verbas que o Estado manda para a escola mensalmente. Até porque não, a quadra coberta também seria uma boa, porque em eventos, né, que tem, a gente é muito refém da chuva. Sim. E não só a questão da cobertura da quadra, mas uma coisa que a gente tem brigado bastante é a construção de passarelas, porque em dia de chuva, para os alunos poderem se deslocar até a cantina, por exemplo, eles têm que ir embaixo de água. Né? Então tudo isso a gente pensa bastante, só que a gente fica travado por essa questão burocrática. Porque os alunos aqui, com dia de chuva, se molham. Exatamente. E quais são os desafios atuais que a escola anda enfrentando? Assim? Eu acho que o desafio maior é muito essa questão estrutural. Veja, nós tivemos, desde que a gente assumiu aqui a gestão,
nós fizemos várias modificações em termos de estrutura, a troca de caixa d'água, que já era preciso trocada há muitos anos, fizemos a construção da rampa de acesso agora com a escola mais bonita. Hoje a gente não tem nenhum aluno cadeirante, mas e se nós tivéssemos, né? Como é que o aluno ele iria para o laboratório? Né? E não só o cadeirante, de repente um aluno caiu, vai estar usando muleta, né? Então a escola precisava dessa rampa de acesso. A questão agora que nós estamos com um problema com o esgoto, porque nós descobrimos essa semana que a escola não tem, a rede de esgoto não é ligada na rede da Sanepar, então a escola ela tem fossas sépticas ainda, então essas fossas por conta da chuva elas estão transbordando, porque daí a água não tem como, o solo está encharcado, né? Então agora nós já entrei em contato ontem com uma empresa para poder fazer cotação, porque nós vamos ter que fazer a limpeza dessas fossas para desentupir tudo. Então hoje eu vejo que o maior problema do Tiradentes é estrutural, né? De você trocar uma telha, amanhã quebrar duas, de você arrumar uma tomada, amanhã a fiação do outro lado tá pegando fogo, né? Então eu vejo que hoje o problema do Colégio Tiradentes ele é estrutural. Né? Assim, em termos de tecnologia, a escola está bem adequada, né? Tem os educatrons, tem internet disponibilizada, então eu vejo que a nossa parte é mais estrutural mesmo do que qualquer outra coisa. Tanto que as pessoas de fora julgam o Tiradentes pela estrutura. Pela estrutura. Porque... Só que isso é uma coisa que está mudando, sabe, Ronald? O fato de nós sempre estarmos publicando lá no Facebook do colégio as atividades que são feitas, né, os eventos que a escola promove, atividades diferenciadas que os professores fazem com os alunos. Então isso mudou bastante essa visão que a comunidade tinha no Tiradentes. Por quê? A impressão que nós tínhamos era que as pessoas julgavam a escola pela escola ser ruim, no sentido pedagógico, né? Julgavam a escola por ser ruim no sentido de estrutura, mas a gente está conseguindo reverter. E hoje a gente consegue mostrar para a comunidade da Borda do Campo que por mais que a nossa estrutura não seja boa, mas a gente pode ser uma escola boa, uma escola de qualidade, né? Mesmo com os desafios de estrutura que a gente possui. Tanto que nós ganhamos no ano passado, né, a plaquinha de escola destaque. Me merecido. Né? E sobre os cursos técnicos agora que estão, né, no ensino médio, tem alguma diferença do regular? Tem, né? Tem porque o curso técnico ele já vai direcionar o aluno para o mercado de trabalho assim que ele finalizar. Além de oportunidades de estágio, né, que os alunos podem ter justamente por estar cursando esses cursos. Então hoje nós temos o programador de jogos digitais e o formação de docentes. Né? Então, formação de docentes, hoje em dia ser professor independente para trabalhar, né, com educação infantil, com o ensino fundamental 1, tem escolas públicas, tem escolas privadas. Então, os alunos que fazem esse curso, eles já estão aptos para o mercado de trabalho. Você vai ficar desempregado se realmente quiser. A parte dos jogos digitais, hoje essa parte de games, essa parte tecnológica, ela está muito avançada. E hoje em dia todos nós temos esse acesso. Então o aluno que faz esse curso do programador de jogos digitais, ele também tem uma gama, um leque grande de possibilidades de emprego assim que ele finalizar o curso. E eu penso da seguinte forma, né? Eu sou suspeito a falar porque eu também fiz uma formação de docentes no meu ensino médio. Então, eu penso que hoje, né, o aluno, ele tem que fazer o ensino médio, 3 anos, né? Então, ele tem a possibilidade de fazer o ensino médio dele e já sair com uma profissão junto com isso, né? E é isso que a gente tem falado bastante com os alunos do 9º ano em relação à matrícula para o 1º ano de ensino médio, até para que a gente possa manter os cursos técnicos aqui conosco. E tem muitos alunos interessados nesse... 28 ou 29 alunos até então, né? Não sei se já aumentou esse número, interessados nos jogos digitais, e temos não lembro se é 25 ou 26 alunos interessados na formação de docentes. Precisamos de 35. Esse levantamento que eu fiz foi semana passada, né? Então não sei essa semana aí com as matrículas agora se esse número já aumentou um pouquinho mais. Fizemos a divulgação também no Colégio Zilda Arnes e também no Colégio Tarsila, que são as escolas da região, para ver se de repente tem algum aluno que tem interesse. E como a escola conseguiu, né, esses cursos? Na verdade, a mantenedora, né, a Secretaria de Educação, ela deu a oportunidade das escolas escolherem os cursos que eles achavam que seria melhor para a sua comunidade. Então, né, tinha uma gama de cursos lá, administração, logística, enfim. E nós aqui achamos que a formação de docentes seria um curso interessante, tendo em vista que hoje apenas os colégios do centro, que é o Costa Viana e o São Cristóvão possuem, né? Então, para um aluno sair da Borda e ir para lá cursar a formação de docentes é bem inviável. Então a ideia é da gente propor também, né, ter esse curso aqui como uma oportunidade. E os jogos digitais, porque nenhuma escola de São José dos Pinhais
tem esse curso. Então nós somos os pioneiros do José dos Pinhais com esse curso. Tiradentes então é o primeiro. Exatamente, jogos digitais somos os primeiros aqui em São José. Muito legal, até eu estou fazendo a formação em docência, quero ser um futuro professor de matemática. Olha. E creio que vou chegar lá. Vai, com certeza. E o senhor pretende se candidatar para a próxima eleição, caso for possível? Então, na verdade eu não tenho essa pretensão, né? Quando nós fomos convidados para assumir o Tiradentes, a ideia era até 2025, né? Eu não tenho a pretensão de concorrer à eleição, porque eu penso que o processo de eleição, embora ele seja um processo democrático e tudo mais, né? Super apoio, tudo isso, mas eu vejo que esse processo eleitoral ele traz um desgaste muito grande. Né? Tem lá 2, 3 chapas concorrendo, daí um começa a falar mal do outro, aí isso divide a escola, divide a comunidade. E assim, eu tô com 37 anos, eu já não tenho mais, sabe? Então assim, se for para permanecer, né? Não tem ninguém de 70 anos de idade e tal, e a Secretaria de Educação, de repente fala, olha, você quer permanecer? A gente pode até pensar, né, Walter? Sim. Mas a princípio, a nossa estadia aqui, ela acaba em 2025, a princípio. E a direção, então, é o diretor Henrique e o diretor Walter Alessiano, no momento. Isso, nós 3. E diga um pouco sobre a sensação, né, de ser um diretor de uma escola, né? Na verdade, a responsabilidade, né? Responsabilidade também. Porque quando você está na sala de aula, a tua preocupação são os seus alunos. Né? Então, você está lá na sala de aula, você vai dar a tua aula, você está preocupado com aquele pequeno grupo que está ali. Quando você se torna o diretor de uma escola, o teu leque de preocupações ele aumenta, né? Porque além de você fazer toda essa gestão financeira, tem a gestão administrativa, tem a gestão pedagógica, tem a questão com o aluno, né? Essa questão mais ali humana também. E além de você estar lidando não só com o aluno, você está lidando também com o professor, com o funcionário, com o pai. Aí você tem Secretaria de Educação, você tem uma série de outros elementos que compõem esse grande cenário. Então é um desafio muito grande, né? Você tem que ter assim uma visão bem expansiva, né? Para você conseguir enxergar todas essas situações que acontecem simultaneamente. Porque veja, enquanto nós estamos aqui conversando, nós estamos em época de rematrícula, a Secretaria está bombando, né? Ao mesmo tempo, tem aula, onde temos a prova do SAEB. Então, várias situações elas vão acontecendo paralelamente e você tem que dar conta de todas elas. Por isso a importância dos vices, né, dos diretores auxiliares, a importância da equipe pedagógica, a importância da secretária em relação à secretaria, documentação e tudo mais, porque só o diretor sozinho ele não dá conta. Então, ele precisa desses braços auxiliares que vão ajudá-lo nesse processo todo de gerenciamento da escola. E eu acho que 3 diretores, um para cada turno, no caso, né? Eu acho que isso está sendo bem... na verdade, você tem o diretor geral, que eu fico manhã e tarde, e tem os auxiliares que tem essa função, né? Porque à noite fica só o Walter sozinho aqui. De manhã e de tarde sempre fica 2, eu e mais um, e à noite fica somente o Walter, né, gerenciando a escola. Certo. E nós vemos, né, nesses últimos meses que a merenda da escola está bem diferenciada, bastante cardápio, né? Qual que é o motivo, né, dessa... O diretor. Né? Eu penso assim, o Estado manda merenda para a escola. Né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito adepto de comida bem temperada. Eu penso que uma comida bem temperada, um arroz e um feijão bem feitinho, dispensa de repente até carne. Né? Então a gente investe muito com o dinheiro do escola mais bonita, do escola mais merenda, perdão. A gente investe bastante nessa questão de temperos. Né? Porque a merenda chega. Só que tem diferença você fazer uma merenda sem tempero e uma merenda com tempero. É que nem em casa. Você faz um arroz, um feijão, uma carne bem temperada é uma coisa. Se você não coloca tempero, ela vai ficar insossa, né? Ninguém vai querer comer. E uma coisa que nos deixa bastante felizes é justamente isso. Porque eu penso que nós temos vários alunos que têm dificuldades financeiras em casa, problemas nesse sentido, né? Alunos que são bem paupérrimos. E a escola, de repente, é o único lugar onde vai ter uma refeição bacana. Então, por isso a gente zela bastante pela quantidade, então, né, para repetir, se precisar e tudo mais, e zelar também pela qualidade desse alimento. Porque, de repente, aqui na escola vai ser o único lugar onde aquele aluno vai comer uma comida de substância, realmente. De repente, ele vai chegar em casa, ele vai ter uma bolacha só para comer, às vezes nem a bolacha, né? Então, por isso que a gente tem bastante essa preocupação, de tanto de dar esse lanche na entrada, aí o lanche mesmo na hora do intervalo, aí nós temos o almoço,
né? À tarde tem ali o lanchinho que eles fazem no início da tarde, tem o lanche também. Então, essa preocupação, porque de repente aqui vai ser o único lugar onde eles vão ter essa alimentação mais adequada. E com 3 refeições por período, no caso, né? Eu acho que deu uma diferenciada melhor e... Porque a gente pense, né? Como é que o aluno ele vai pensar, ele vai raciocinar, ele vai produzir com a barriga vazia? Toda hora ele vai ficar pensando, chega nunca a hora do lanche. Exatamente. Então, assim, essa ideia do governo, né, do programa Mais Merenda, ela, assim, acho que é uma das melhores ideias, assim, que o governador teve. Por quê? Porque daí o aluno, ele chega, mas se ele não consegue comer em casa, ele tem essa oportunidade de chegar na escola e já se alimentar. De manhã, como nós iniciamos muito cedo as aulas, então tem alunos que não tem tempo de tomar café em casa, mas ele sabe que ele pode chegar aqui, comer uma bolacha, comer uns sucrilhos, comer um pão, enfim, para ajudar aquela forradinha no estômago para aguardar até a hora do lanche. Legal. E como o senhor mencionou anteriormente, que não pretende continuar na direção quando houver a outra eleição. Participar da eleição não está no meu projeto de vida. Mas o senhor pretende continuar dando aula? Isso sempre, né? Tem que aposentar. E no Tiradentes? Não, porque o meu padrão é em Piraquara, né? Então o meu concurso ele é lá em Piraquara. Então a minha vida toda eu fiquei em Piraquara. Foi a primeira vez que eu saí de Piraquara, foi agora para vir para o Tiradentes. Mas toda a minha vida profissional ela é lá em Piraquara. Né? Se eu não estiver no Tiradentes, é em Piraquara que eu vou estar. Certo. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o nosso querido diretor. Agradeço pelo tempo, né? Que o diretor sempre está muito ocupado. Obrigado, pessoal. Grêmio, todas temos voz, incluindo a diversidade e a inclusão.